Meus amados irmãos, eu gostaria de falar nesse vídeo aos irmãos que estão me assistindo sobre o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo e Cristo como cabeça e a função ou funções dos membros do corpo. Quando eu falo corpo, eu não estou aqui me dirigindo basicamente a instituição religiosa, ou meramente uma empresa, basicamente, onde as pessoas se preocupam com cargos eclesiásticos e onde existem privilégios para alguns que, por terem cargos, muitas vezes parece que estão acima dos outros, que são na realidade aqueles que comandam o corpo, enquanto outros se tornam membros inoperantes, apenas meros espectadores em um banco, porque só acreditam que podem fazer alguma coisa no corpo se forem comissionados e capacitados de acordo com as exigências daquele grupo ou denominação. O que nós observamos é que a Escritura fala, como ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 12, você lê o capítulo todo, ele vai falar da importância do corpo. Nós somos inseridos no corpo, e esse corpo existe muitos membros. E Cristo é o cabeça desse corpo. E o corpo tem membros e existem funções. Porque se analisarmos aqui em 1 Coríntios 12, versículo 12, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cristo e sua igreja. Então, se você ler aqui todo o capítulo, você vai observar que, diferentemente do que foi passado do catolicismo para o protestantismo, o sistema de clérigos e leigos, onde existe uma casta de sacerdote ou sacerdotal que está acima dos outros, né? Que tem um poder especial, como até muitas denominações neopentecostais, etc., que falam sempre do ungido de Deus, alguém com poder super espiritual, acima dos outros, e um faz tudo, né? Há também a questão do pastor faz tudo, que geralmente hoje numa denominação, o cara, existem algumas denominações neopentecostais que o camarada é praticamente um ditador, como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Agino Duque, R.R. Soares e tantos outros, que nem nome, tem nomes, mas são da mesma linha de pensamento, onde a palavra final é a do grande sacerdote da religião, né? Religião neopentecostal. Né? Existem algumas denominações que têm outro sistema diferente, mas esses que muitas vezes deixam que os membros até tomem decisões em sessões no sistema congregacional. Existe o sistema presbiteriano e congregacional, mas o que acontece é que em todos os sistemas denominacionais nós observamos que o pastor tem tantos dons que retém para ele de exortar, e tantos outros que existem. Tem cara que é evangelista, ele é o cara que leva a palavra profética, tipo profética, eu digo não desses profecias do blá blá blá, né? Mas de levar a palavra como uma advertência, como uma exortação, consolação. Então, ele tem o dom de evangelismo, diz que é tanto dom que o cara tem, e os membros basicamente só escutam, são meros espectadores. E aí, isso que a religião nos passa, que tudo isso nos passa, foge da verdade das Escrituras, aonde todos nós, mesmo que tenha o dom de pastorear, porque o dom de pastorear já diz, é um dom, e esse dom é o seguinte: Cristo continua sendo o pastor, o cabeça do corpo, não muda, ele é o cabeça. Todavia, aquele que tem o dom, ele é apenas um receptáculo, ele é apenas um recipiente, ele é apenas alguém que o Senhor usa, certo? Como um objeto, né? Ele, para que ele edifique, que ele cuide dos outros, ele usa pessoas para cuidar de pessoas. Ele deixa as 99 e vai atrás de uma perdida, mas como ele é espírito, ele usa os nossos corpos. E os dons foram feitos para isso. Ele continua sendo pastor, ele continua sendo cabeça. E essa pessoa que tem um dom, ele é uma ovelha. O pastor é outra ovelha que está entre as ovelhas, certo? E é membro, como tipo, ou eu tenho um olho, tem sua função de enxergar, eu tenho os ouvidos, né? A boca,
a língua, os dedos. Os membros do meu corpo têm funções, mas não são superiores uns aos outros. Todos são fundamentais, né? E aí eu tenho aqui o cérebro, onde comanda tudo. Então assim é o corpo de Cristo. Cristo é quem governa, mas todos são igualmente iguais. Não existe hierarquia no corpo de Cristo. E não pode haver um cara fazendo tudo, o cara sendo o bambambam, enquanto os outros ficam apenas sentados em bancos, ou então os outros são subordinados, estão abaixo do superior. Onde quando os apóstolos perguntaram a Cristo, que na partida dele, quem ficaria no lugar, quem governaria, quem seria o líder? Cristo disse, entre nós será diferente do mundo, o mundo da época, que era uma hierarquia, né, dos romanos. Ele disse, no reino de Deus, né, o maior é servo do menor. É diferente. O que quer ser maior é o que vai servir os irmãos. Entendeu? Então, todos nós somos importantes, fundamentais no corpo. E temos que tomar a iniciativa de descobrir os nossos dons e sermos úteis aos outros. E isso, na religião, é passado pelo crivo da denominação, pelo sistema. Eles criam um sistema, e aí são cargos e cargos, é enfadonho, as pessoas ficam naquela coisa enfadonha, serve por obrigação, cheio de cobrança, reuniões, e tem discussões horríveis, a gente sabe como é que é o sistema denominacional, é podre, e um quer ficar acima do outro, no seu cargos, e olha, é tão carnal, horrível. Não é um servir livre, é mediante a função do corpo, dirigido pelo Espírito, não, é algo tão carnal. Mas quando você serve, porque o Espírito tocou no seu coração, e que você quer ser útil no corpo, como os membros do seu próprio corpo trabalham, né? Obedecendo à sua mente, nós precisamos obedecer a Cristo da mesma forma, sermos controlados por Cristo e sermos úteis e agirmos com essa funcionalidade no corpo, não sermos inúteis. Mas quando existem essas votações, essas escolhas, esses cargos nas religiões, você vê como é que mata o corpo. Então isso não é só para quem reúne em denominação, mas também quem está fora, que muitas vezes segue o mesmo sistema da denominação, onde mata o corpo. É por isso que existe muita divisão, milhões de denominações de divisão. Por que existe milhões de divisões denominacionais? Porque justamente as pessoas não são humildes e querem estar sempre por cima, sendo detentor do poder. E por isso que a cada momento se dividem, porque querem o poder. Quem está num cargo e ninguém quer acatar suas ideias, os seus projetos, né? O seu pensamento, e muitas vezes, em alguns lugares, até mesmo questão de lucro, né? Brigam até por divisão de lucro, aí se dividem. Né? Além da discussão dogmática dos assuntos doutrinários, que se dividem, também existe a divisão, né? Por conta do poder, que um quer ser maior que o outro. O pastor presidente, né? Na verdade, tudo isso é vaidade humana, não tem apoio nas escrituras. Existe um único cabeça no corpo, onde os outros são membros, que devem servir. Existe a função de pastorear, sim, uma função, onde o irmão que tem essa função, ele está entre os irmãos, sendo usado por Deus, para que Deus use tanto a ele quanto os outros que estão entre. Porque numa comunidade, aqui mesmo na Bíblia, não existia apenas uma pessoa entre os irmãos que tinham o dom de pastorear. Não existia o pastor único. Em cada cidade onde havia uma igreja, ou seja, uma comunidade onde havia irmãos chamados para fora aquela igreja, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, né? Os Gálatas, que eram regiões, haviam várias igrejas. Os romanos, naquela cidade lá em Roma, haviam igrejas, e lá haviam vários irmãos que tinham o dom de pastorear, que eram chamados de presbítero ou ancião. Hoje se divide ainda mais para criar cargo, né? Que eles querem poder, aí criam vários cargos, presbítero, e sai criando tudo. O diácono é um servo. Aí é uma coisa interessante, que se você for analisar nas escrituras, os ditos que tem o dom, os anciãos, ou bispos, que é um supervisor, né? Bispo, ancião, ou presbítero, que é um velho, um idoso, um irmão maduro, que tem um dom de pastorear, ele estava entre os irmãos. Eles estavam eram homens com seus dons, servindo aos irmãos, não governando. Quando a igreja tomava decisão, você observa que sempre era coletiva. Quando Paulo escrevia, ele nunca escreveu nenhuma carta aqui aos Coríntios, tá? Você observa assim, a não ser quando ele escreve uma carta para Timóteo, mas as cartas, cartas pastorais, porque escreveu para Timóteo. Ele escreveu para Timóteo, mas a maioria das cartas, ele sempre se referia à igreja, nunca a uma pessoa específica, porque a igreja é que tem o poder do governo, porque todos deveriam funcionar, não era colocado na mão de uma única pessoa.
uma única pessoa fazendo tudo, e os outros sentados sendo parasitas, sem fazer nada. O corpo funcionava. Então que nós possamos entender isso, que o corpo tem que funcionar. Você tem que descobrir os seus dons e você tem que servir os irmãos. Não esperar que você tenha algum tipo de cargo. Você pode servir os irmãos sem necessariamente ter nenhum desse tipo de cargo aí que tem na religião. Porque as pessoas só servem muitas vezes hoje porque são obrigados por causa daquele cargo, para cumprir aquilo ali, aquela regra. Mas muitos não querem servir naturalmente. Ter o dom e servir os irmãos independentemente do dom, independentemente também da denominação. Ora, você está na sua casa, você quer visitar alguém, quando você visita, está fazendo o trabalho de pastorear. Você pode fazer isso? Deixar tudo na mão de uma pessoa. Então hoje as denominações, os camaradas não têm tempo para nada. Você vê que o pastor, como é que é? A figura do profissional. Ele trabalha feito um verme, nem sequer por isso que muitos até estão se suicidando, louco. Porque vive para a vida das pessoas, nem vive mais. E as denominações é um único pastor em cada denominação, onde poderia haver mais irmãos, né? E isso os caras sabem fazer. E aí muitos que estão se reunindo, diz que é fora do sistema, estão caindo na mesma coisa, muitos deles. Aí o cara fica perturbado, não consegue nem sobreviver, fazer nada na vida. Muitos deles até alguns trabalham, né, com algumas denominações que tentam ser mais sérias, né? E aí os caras vivem exclusivamente, nem cuida da família, nem deles mesmos. Cuida dos outros, quem cuida dele? Onde é que tem falando na Bíblia que o camarada teria o dom de pastorear e ele não seria pastoreado por outros irmãos que estão ao redor dele? Onde é que está escrito isso? Não está escrito isso não, meu irmão. Tudo é mentira. Porque ninguém é forte a tal ponto de se isolar, ter um poder especial acima dos outros, para tomar conta dos outros. Não. Quem pastoreia alguém, também tem que ser pastoreado. É a coletividade. A igreja ela é coletiva, ela não é individual. Todos precisamos de um pastorear, de alguém que lembre de nós, e que ore por nós, que estude a Bíblia conosco, que nos oriente, que nos exorte. Você não é o sabichão. O cara chegou a um ponto que o nível dele é o máximo, ele é o que sabe tudo. Aí muitas vezes tem um irmão que tem uma visão melhor que a dele, conhece alguma parte da escritura, algum assunto melhor que ele, que fez seminário, não sei o que, aí o cara, mas ele não vai ver isso nunca, que alguém pode ensiná-lo. Por quê? Porque ele é o único cara que ensina, ele é o cabeça da igreja. E não é verdade. E tudo isso, essa fortaleza, essa coisa do crente super espiritual, essa coisa do corpo ser desfacelado e do corpo se tornar um local onde você senta no banco para dizer amém, balançar a cabeça e sim, sem função, e aonde fica nas mãos de poucas pessoas. E aí o que acontece é que algumas coisas fundamentais hoje que a gente observa, que as pessoas hoje, na maioria das reuniões, quer seja em casa ou numa denominação, não gostam de estudar as escrituras, não gostam de ir para um culto de doutrina para estudar as escrituras, não gostam de ir para uma reunião para estudar as escrituras, ou uma escola dominical, não sei. As pessoas querem sempre encontrar também tudo prontinho, não quer analisar, não quer conhecer, não quer buscar, não quer ter suas próprias convicções, quer sempre ficar se apoiando no conhecimento dos outros. Aí é manipulado, aí vive como um menino, sendo apenas um objeto para viver, trabalhando e sustentar muitas vezes camaradas que são parasitas, né? Tem uns camaradas que realmente eles tomam a função do corpo, recebem um dinheiro por isso. Se pegar alguma coisa que os irmãos não concordem, eles é funcionário dos irmãos, em algumas denominações, não em todas, que são sistemas mais ditadores, como a D.R.R. Soares, Valdomiro, etc. Aí o que acontece? O camarada é expulso. É expulso, porque ele é pago para falar o que o povo quer ouvir. Então, meu irmão, seja sincero, seja como eu, sabe? Aonde eu estiver, não importa, eu sempre estarei do lado da verdade, entendeu? Não quero fama e nem sou manipulado pelo dinheiro de ninguém. Eu vou falar a verdade. O cara podia me pagar rio de ouro. Isso é sério. Sério. Eu pregaria a verdade, né? Entre aspas, porque a partir de quando você começa a achar que a vida da piedade, da palavra de Deus é fonte de lucro, né? Eu não acredito que alguém não possa ser ajudado. Qualquer pessoa pode ser ajudada financeiramente, até mesmo alguém que se dedica e prega a palavra, missionários, pregadores que vivem integralmente servindo os irmãos, ele pode trabalhar, mas se ele receber apoio dos irmãos, alguma ajuda, alguém que realmente às vezes não tem um bom emprego também, muitas vezes, eu acho que a ajuda mútua a cada um, isso não interessa. A gente sabe dividir as coisas. Dinheiro também é fundamental no nosso meio, porque vivemos realmente dinheiro, isso é fundamental. Contribuição é fundamental, mas tem que saber ser feito com honestidade, com seriedade, certo? Com a capacidade de discernimento.
para não cair nas mãos de cães gulosos, porque também tem muitos que são cães gulosos, milhares deles, que tem esse cargo aí de liderança só para usurpar os irmãos, para viver as coisas dos irmãos, mas não é o nosso caso. Então, meus irmãos, analisem as Escrituras, analisem e entendam que nós somos parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça, que precisamos ser úteis nesse corpo. Precisamos de funcionar no corpo, precisamos de saber conhecer os nossos dons e fazer parte do corpo, e que Ele é o cabeça, e que entre nós todos são importantes, não existe maior nem menor, mas existe servos para servir a Cristo. Se fizermos isso em qualquer lugar do planeta onde nós nos reunimos, vai se transformar, e procurando conhecer as Escrituras, e procurando pregar o Evangelho, para não se tornar só aquele grupinho, ou se reunindo nas casas, ou não sei onde você se reúne, ou qual a sua denominação, ou onde é que você vai, sei lá, e você se torna aquele camarada que vai para uma missa, um culto no dia de domingo, culto de adoração. A sua vida é uma adoração como um todo. Você precisa despertar sua vida para ser útil para Cristo, para pregar o Evangelho, para você servir as pessoas, para você conhecer as Escrituras, para você andar na coletividade, que a igreja ela não é individual, ela é coletiva. A salvação pode ser individual, mas a sua vida de igreja ela é coletiva. O individualismo não existe no corpo, é um corpo. E você precisa funcionar como membro desse corpo. Pare, pense, funcione. Procure o conhecimento das Escrituras, estudar coletivamente. Procure entender que Cristo é o cabeça e nós somos os seus membros. E precisamos entender que todos somos importantes, ninguém é maior que ninguém no corpo de Cristo. Mas que todos têm uma função. Não podemos deixar isso na mão de uma única pessoa, como sendo o nosso escravo, ou como sendo a nossa propriedade, ou o nosso profissional. Mas que todos temos capacidades de sermos sacerdotes, que a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes de Cristo. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos ungidos de Deus. Todos nós temos importância diante de Deus. Quando você vai fazer uma oração, se você se deparar com alguém por aí, com alguma dificuldade, você vai ter que chamar um sacerdote para orar por você. O nosso mediador é Cristo, o único mediador. Nem um pastor religioso é um mediador entre Cristo e a igreja, não. O único mediador é Cristo. E todos nós temos capacidade de orar uns pelos outros. Todos nós temos capacidade de funcionar, de pregar a palavra, de exortar, de consolar, de visitar, de pastorear. Existem sim os dons, acredito que existem. Existe uma liderança sim em nosso meio, mas é uma liderança espiritual com função, não com manipulação, não com sistema de suplantação de um dominando o outro, de maneira nenhuma, mas como servos uns dos outros. Essa é a palavra que eu trago para vocês, em nome de Jesus.